Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Vamos começar por um artigo tradicional, que é o 966 do Código Civil. O artigo 966 do Código Civil é aquele que define, que traz o conceito de empresário em nosso ordenamento jurídico. Então, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, aqui nós temos o conceito de empresário como sendo aquela pessoa física, que é chamada de empresário individual, ou pessoa jurídica, que pode ser uma sociedade, que vai organizar uma atividade econômica, ou seja, vai organizar uma empresa para a produção ou circulação de bens ou até mesmo para a prestação de serviços. Bom, a gente tem que ter cuidado porque ser empresário significa ter alguns direitos que não são outorgados àqueles que não exercem a empresa, que não são considerados empresários. Então, em primeiro lugar, eu destaco para vocês a possibilidade de se pedir uma recuperação judicial ou extrajudicial, ou até mesmo ter uma falência decretada. À luz do artigo 1º da Lei 11.101 de 2005, somente os devedores empresários podem se beneficiar desses institutos. Aqui eu destaco para você um detalhe importante. Você provavelmente já deve ter visto ou deve ter lido alguma decisão, inclusive recente, admitindo a possibilidade de agentes econômicos que não são empresários a postularem recuperação judicial, como foi, por exemplo, o caso da Cândido Mendes ou de algumas cooperativas médicas que conseguiram, no judiciário, portanto, o deferimento do processamento de recuperações judiciais. Sabem que, no âmbito do Ministério Público, existe uma posição institucional no sentido de que os agentes econômicos não empresários eles não têm direito à recuperação judicial, extrajudicial ou falência. Inclusive, no caso da Cândido Mendes, da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, o próprio Ministério Público agravou da decisão que deferiu o processamento e também interpôs recurso especial para questionar a decisão tomada pela Sexta Câmara Civil. Então, aqui no Rio de Janeiro, no âmbito do Ministério Público do Rio de Janeiro, você vai sustentar que apenas os empresários têm, portanto, direito à recuperação judicial. Quem não é empresário, portanto, não possui esse direito. Pelo menos aqui nessa prova objetiva, nós vamos tratar dessa maneira. Agora, cuidado com o parágrafo único também, meus amigos, porque aqui é aquele dispositivo que afasta o conceito de empresário para aqueles que exercem atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores. Então, aquele que exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ele não será considerado empresário, mesmo que ele tenha auxílio de terceiros, a não ser que o exercício da profissão constitua elemento de empresa. Então, o hospital, por exemplo, é considerado a sociedade empresária porque, ainda que desenvolva uma atividade de natureza científica, aqui, neste caso do hospital, a atividade intelectual estaria absorvida pela organização dos fatores de produção. Então, o exercício de uma empresa exige, portanto, uma organização econômica. Como diz o caput 966, temos que ter ali uma atividade econômica organizada, ou seja, pela reunião dos fatores de produção. A regra da profissão intelectual é que nós não temos ali a figura do empresário, mas pode ser considerado empresário quando essa profissão constitui elemento de empresa. Isso acontece quando a atividade intelectual
está absorvida pela organização dos fatores de produção, como acontece, por exemplo, nos hospitais e na maioria das clínicas. São consideradas, então, sociedades empresárias. Agora, é certo que a sociedade de advogados, ela constitui exceção. A sociedade de advogados jamais será considerada atividade de natureza empresarial. Da mesma maneira, as sociedades cooperativas também não são consideradas sociedades empresárias, apesar do registro da cooperativa ser feito na junta comercial por força do artigo 18 da Lei 5764/71, que é a Lei das Cooperativas. A gente deve saber que, evidentemente, essas cooperativas, por força de lei, artigo 982, parágrafo único do Código Civil, ou até mesmo o artigo 4º da Lei 5764/71, então, cooperativa é sempre sociedade simples. Tome cuidado com isso. As fundações, evidentemente, não são consideradas empresárias, então a gente não pode considerar uma fundação como sendo ou como exercente de uma atividade empresarial. A gente também tem que tomar cuidado, porque com relação, meus amigos, à associação civil, ela não é considerada empresária. A associação civil não é considerada empresária, justamente porque é uma associação, né? A associação se difere das sociedades, as sociedades aqui poderiam ser classificadas em empresárias ou não. Só que aqui tem que ter um cuidado, porque recentemente, com a aprovação da Lei 14.195 de 2021, essa Lei 14.193, a 14.193 de 2021, que criou a SAF, Sociedade Anônima Futebol. Vejam que nessa Lei 14.193, vocês vão encontrar no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1º, o conceito de associação civil, ou melhor dizendo, o conceito de clube, dizendo que o clube é uma associação civil. E aí, no artigo 13, inciso 2º, e no artigo 25, vocês vão ver que a associação civil dedicada à exploração profissional do futebol, essa associação civil pode pedir recuperação judicial. Então, pode pedir recuperação judicial por quê? Porque a lei expressamente otorgou essa legitimidade, né? A 14.193 de 2021, no artigo 13, inciso 2º, e no artigo 25. E essa mesma lei incluiu um parágrafo único no 971, dizendo que aplica-se o disposto no caput desse artigo à associação que desenvolva atividade futebolística em caráter habitual e profissional, caso em que, com a inscrição, será considerada empresária para todos os efeitos. Mas inscrição aonde? Bom, a gente tem que lembrar que o parágrafo único se refere ao caput no 971, né? E o caput no 971, ele trata do produtor rural. O produtor rural, ele pode, se quiser, se registrar na junta comercial. Ele não é obrigado a se registrar na junta comercial. Então, ele pode, é uma faculdade. Por que ele faria isso? Porque ele quer pedir uma recuperação judicial, por exemplo, já que o STJ, a sua jurisprudência diz que o produtor rural só pode pedir recuperação judicial se ele estiver previamente inscrito na junta comercial. Então, é importante que vocês se lembrem disso. O produtor rural, para pedir recuperação judicial, ele tem que estar inscrito na junta comercial antes da distribuição do pedido de recuperação. Então, essa mesma regra deve ser aplicada para as associações civis que explorem atividade relacionada a clube de futebol. E aí, nesse caso, com a inscrição dela na junta comercial, ela passa a ter, então, natureza empresarial. Vejam, meus amigos, que em relação ao produtor rural, existe uma discussão sobre a natureza do registro na junta comercial, se tem caráter constitutivo ou declaratório. Eu vou indicar para vocês que sustentem um caráter declaratório desse registro do produtor rural na junta comercial, porque essa é a opinião do Márcio Souza Guimarães, último examinador do MP do Rio de Janeiro, e provavelmente vai ser mantido nesse concurso. A gente não tem a banca ainda,
mas ele sustenta exatamente isso, assim como o STJ, pelo menos pela terceira turma do STJ, no informativo 681, dizendo que esse registro tem natureza declaratória e efeito ex tunc, né? Então, ele retroage, por isso seria esse registro de natureza declaratória. A gente sabe que existe corrente sustentando o caráter constitutivo, mas com essa decisão da terceira turma do STJ e com o fato do examinador do concurso anterior, que pode ser mantido para este concurso, sustentar o caráter declaratório, vamos então traçar essa mesma linha de raciocínio. Tá? Mas, voltando ao clube de futebol, a associação civil, se ela faz o registro, então, na junta comercial, ela passa a ser uma associação empresarial, que é uma situação um pouco esdrúxula, não dá muito para entender a razão pela qual eles fizeram isso, né? Porque não existia até então a figura da associação empresarial. Mas, enfim, nós temos aí, talvez a ideia deles seja de que só pode pedir a recuperação judicial se for uma associação, se estiver registrada na junta comercial. Então, aplicar o mesmo raciocínio para do produtor rural para a associação civil. Se ela já é uma SAF, uma sociedade anônima de futebol, aí não faz nenhum sentido isso, porque ela já seria registrada na junta comercial, até por ser uma sociedade anônima, ela já seria empresária por si só, não teríamos esse tipo de discussão. O problema é quando o clube se mantém como uma associação civil, né? E aí, se ele quer pedir recuperação judicial, teria então que migrar para a junta comercial e aí depois fazer o pedido. Então, por exemplo, o Vasco, o Botafogo, são associações civis, não são sociedades anônimas de futebol, podem até se transformar numa SAF, se eles quiserem, mas se eles fizerem um pedido de recuperação judicial, então, aparentemente, eles teriam que se registrar na junta comercial antes como uma associação civil, se transformando, então, numa associação empresarial. Ou, se eles quiserem, eles podem fazer a conversão da associação civil em sociedade anônima de futebol, e essa discussão já não existiria mais. Bom, outros artigos que são importantes, eu não vou passar aqui por eles, mas eu queria, aliás, por todos eles não, mas assim, não deixem de ler o 967, o 972 e o 973. Eu vou destacar aqui com vocês o 974, porque o 974 ele fala da possibilidade de você ter um empresário incapaz, mas só quando for para dar continuidade à empresa, porque se for para dar início a uma atividade empresarial, ele tem que ter no mínimo 16 anos de idade. Então, incapaz para exercer atividade empresarial só dando continuidade. Também eu lembro a vocês desse dispositivo 978, ainda que ele não seja exatamente assim aplicado na prática, ou seja, na prática o 978 ele não existe, na prática que eu digo do direito empresarial. Ninguém aplica o 978 na sua literalidade, só que ele cai muito nas provas de concurso público, e quando ele cai na prova de direito empresarial, ele cai literalmente, ou seja, o que está disposto no próprio 978. Então, o empresário casado pode, você vai dizer que pode, porque está escrito assim, embora você possa não concordar com a redação dele, possa saber que não existe aplicação dele na prática, na prova você vai aplicar literalmente o 978. Então, o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Então, é só aplicar a literalidade do dispositivo. Bom, passando para o estudo sobre o estabelecimento empresarial, é sempre muito importante que vocês leiam os artigos 1142 a 1149. São artigos importantes. Eu só separei aqui a parte da sucessão, porque eu quero fazer um link com a lei de recuperação de empresas. Mas vocês devem ler o 1142 ao 1149, sim. Agora, com relação à sucessão, ou seja, quando você tiver um trespasse do estabelecimento empresarial, ou seja, alienação do estabelecimento empresarial, você tem que ficar atento, porque a questão da sucessão das obrigações cíveis e comerciais, vocês vão encontrar no 1146 do Código Civil. Já
a questão tributária, vocês vão encontrar no 133 do CTN e a questão trabalhista no artigo 448-A da CLT. Então, as obrigações cíveis e comerciais, quanto à sucessão, são regidas, então, pela regra do 1146, que diz que o adquirente do estabelecimento empresarial ele vai responder pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, mas com uma condição, desde que regularmente contabilizados. Essa condição, ou seja, o adquirente só responde por aquilo que esteja contabilizado, você só aplica para as obrigações cíveis e comerciais. Isso não existe para a obrigação tributária nem para a obrigação trabalhista. Esse dispositivo 1146, ele também vai estabelecer um prazo de solidariedade entre o devedor primitivo, que é o alienante do estabelecimento empresarial, e o adquirente. Haverá uma solidariedade pelo prazo de 1 ano. Esse prazo de 1 ano ele será contado quanto aos créditos já vencidos no momento da publicação e quanto aos créditos que forem vencer após a publicação do trespasse, então você vai contar esse prazo de solidariedade do vencimento. Então, no momento da publicação, os créditos vencidos, você já conta 1 ano de solidariedade do próprio momento da publicação. Se for um crédito que irá vencer num prazo depois da publicação do trespasse, então você vai contar o prazo de solidariedade de 1 ano desse vencimento. Tá? Então, são esses 3 pontos importantes no 1146, obrigações cíveis e comerciais. Nas obrigações tributárias, haverá sucessão. Então, a questão é saber se tem o alienante, ou melhor dizendo, o adquirente, se o adquirente tem ou não direito ao chamado benefício de ordem. Então, o 133.2, ele garante o benefício de ordem para o adquirente. Para que isso aconteça, para que o adquirente tenha direito a benefício de ordem, então, ou seja, para que os bens dele não sejam constritos antes do patrimônio do alienante, então, nesse caso, é necessário que a questão diga que houve um contrato de trespasse do estabelecimento empresarial, mas a alienante ela não cessou a exploração de qualquer atividade, ela continua exercendo uma atividade, não importa qual seja, ou então ela parou depois do trespasse, mas resolveu retomar a exploração de uma atividade em até 6 meses contados do trespasse. Então, para que o adquirente tenha direito ao benefício de ordem, tem que ser no contexto do inciso 2º. Se não for no contexto do inciso 2º, ele não tem direito ao benefício de ordem. Então, se alienante, por exemplo, vendeu o estabelecimento, transferiu o estabelecimento para o adquirente, cessou a exploração de qualquer atividade e não voltou em até 6 meses, então é o cenário do inciso 1º, não há benefício de ordem em favor do adquirente. Então, o adquirente ele vai responder pelas dívidas tributárias da alienante, mas ele vai ter direito ao benefício de ordem nas condições do inciso 2º. Ou seja, se a alienante faz o trespasse, mas continua exercendo uma atividade, não importa qual seja ela, ou então, se ela para, mas resolve retornar em até 6 meses contados do trespasse. Também a súmula 554 trata das multas, as multas moratórias ou punitivas, referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão, também são objeto de sucessão. A questão trabalhista também é muito fácil, o 448-A estabelece a sucessão trabalhista também para o adquirente e pode existir uma solidariedade se houver uma fraude nessa transferência. Então, a adquirente responde pelas dívidas trabalhistas anteriores. Bom, o importante é que vocês saibam que a Lei 11.101 de 2005 trata da questão da sucessão também. E aí a gente tem que lembrar aqui, olha, primeiro o artigo 60 da Lei 11.101 de 2005, que diz que se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas, o juiz ordenará a sua realização na forma do artigo 142,
E aí vem o parágrafo único, inclusive com a redação da Lei 14.112 de 2020, que diz que o objeto dessa alienação vai estar livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, inclusive tributária, administrativa, penal, anticorrupção, enfim, todas. Agora está bem explícita, né, essa indicação de que, havendo um trespasse como decorrência do cumprimento de um plano de recuperação judicial, não haverá, portanto, sucessão do arrematante. Ele está blindado com base no parágrafo único. O 60A, o artigo 60A, diz que a unidade produtiva isolada, de que trata o artigo 60, poderá abranger direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou em conjunto. Então, pode ser o próprio trespasse do estabelecimento empresarial. E o mesmo acontece no caso de falência, com base no 141, inciso 2º. Então, na recuperação judicial e na falência, na recuperação com o plano aprovado, nós não vamos ter sucessão. Então, cuidado, portanto, com essa regra, tá? Bom, outra questão importante, me parece importante tratar com vocês sobre o tema é a desconsideração da personalidade jurídica. Claro que é sempre muito importante para o Ministério Público do Rio de Janeiro. A gente não vai falar de tudo aqui, não vou falar do artigo 50, de nada específico, vou falar de uma questão de jurisprudência, que é importante, que é o seguinte, olha, não existe prazo para o exercício desse direito potestativo, ou seja, é possível postular a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica a qualquer tempo. Trata-se de um direito, portanto, potestativo. E como não há um prazo específico em lei para o exercício desse direito, como a lei não previu prazo especial, então ele teria natureza decadencial, se houvesse, porque é um direito potestativo, prevalece, então, a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo o qual os direitos não se extinguem pelo não uso. Então, não existe um prazo para o exercício do direito potestativo de se postular a aplicação da teoria da desconsideração. Essa orientação do STJ é pacífica, então esse é um ponto que eu acho importante para vocês. Bom, sobre o artigo 50, o único apontamento que eu farei com vocês, que interessa aqui ao perfil da prova que vocês vão enfrentar, está no parágrafo 4º do artigo 50. 50, parágrafo 4º, a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o artigo 50, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Então, o fato de existir um grupo econômico, isso não é suficiente para se justificar um pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando o SAD 91 da terceira jornada de Direito Comercial diz exatamente isso, que a desconsideração da personalidade jurídica de sociedades integrantes de mesmo grupo societário exige a comprovação dos requisitos do artigo 50 do Código Civil por meio do incidente de desconsideração. Na falência, existe hoje uma regra específica, o 82A, parágrafo único, ele trata da desconsideração. Vejam que o 82A ele vai proibir a extensão da falência para os sócios de responsabilidade limitada, controladores e administradores da sociedade falida, mas admite a desconsideração da personalidade jurídica, que está, então, determinada no 82, parágrafo único, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida. Então, desconsideração não cabe na recuperação judicial, é só na falência. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida para fins de responsabilização de terceiros, grupos sócios ou administrador por obrigação desta, ou seja, da sociedade falida, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar, vejam que é só na falência mesmo, com observância do artigo 50 do Código Civil, ou seja, com a teoria maior da desconsideração, o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, e também
devemos lembrar que não se aplica a suspensão do parágrafo 3º do 134 CPC. Então, vai ter o IDPJ, mas não haverá a suspensão do 134, parágrafo 3º. Então, esse é um ponto importante para vocês. Bom, ainda sobre direito societário, trago para vocês aqui, bem direto, os pontos mais importantes da sociedade limitada, que é a questão da administração e uma regra sobre assembleias, que foi introduzida no ano passado. Então, olha, em primeiro lugar, a sociedade limitada ela vai ser administrada por uma ou mais pessoas, que vão ser designadas ou no contrato social ou num instrumento separado. É importante lembrar que, pelo parágrafo único, a administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. Então, é importante destacar esse não aqui, não se estende de pleno direito. Então, cuidado, portanto, com essa regra. Então, se eu tenho, por exemplo, vamos imaginar um contrato de sociedade limitada celebrado entre A e B, há uma cláusula dizendo que todos podem administrar, tanto A como B, eles estão autorizados a administrar, todos os sócios podem exercer a administração, esse contrato é levado para arquivamento. Vamos supor que, posteriormente, o Y ele ingresse nesta sociedade limitada. Ele não vai ter o direito de administrar a sociedade limitada, mesmo com a existência daquela cláusula, salvo se esses poderes forem estendidos expressamente para eles. Não se estende de pleno direito. Tem que ter um documento averbado, um agido comercial, estendendo esses poderes para o Y, que entrou na sociedade após a sua constituição. Lembrando ainda que, claro, a gente tem a possibilidade do administrador não sócio na sociedade limitada, tem que ter cuidado com o quórum, Se o capital não estiver integralizado, vai ser necessário uma deliberação unânime, e se o capital, ao contrário, estiver sim integralizado, aí precisa de uma decisão que não pode ser inferior a 2/3 do capital. Bom, e sobre a questão da Assembleia, lembre-se que foram incluídos o 1080-A e seu parágrafo único no Código Civil por força da Lei 14.030 de 2020, dizendo que o sócio pode participar e votar à distância, tanto em reunião como em assembleia. E o parágrafo único admite a reunião ou assembleia podendo ser realizada, então, de forma digital. Então, a assembleia online, assembleia digital, ela foi, portanto, autorizada expressamente para as sociedades limitadas. Então, pode ter, inclusive, o voto à distância. Perfeito? Então, lembre-se disso. Sobre sociedade anônima, meus amigos, eu destaco para vocês uma mudança importante, que foi a inclusão do chamado voto plural. Isso estava proibido expressamente pela lei de SA, mas a lei 14.195 de 2021 trouxe, portanto, meus amigos, a Assembleia Digital. Assembleia Digital não, o voto plural. Então, nós temos o voto plural, portanto, aqui admitido. Vejam, o artigo 16 da lei de SA diz: as ações ordinárias de companhia fechada poderão ser de classes diversas em função de... Vejam, os 3 primeiros incisos sempre existiram. Então, numa SA fechada, sempre se admitiu uma classificação das ações ordinárias. Só na SA fechada a gente poderia ter uma classificação de ações ordinárias. A gente poderia classificá-las em várias espécies que estavam indicadas no inciso 1, 2 e 3. Uma classe vai admitir a conversibilidade em ações preferenciais, a outra tem que ser brasileira, a outra vai outorgar um direito político. E aí surgiu agora o inciso 4º, que é a atribuição do voto plural a uma ou mais classes de ações. Então, o voto plural é mais uma hipótese. O parágrafo único do artigo 16 diz que a alteração do estatuto na parte que regula a diversidade de classe, se não for expressamente prevista e regulada, requererá a concordância de todos os titulares
das ações atingidas. Isso é um ponto importante. E o 16A, meus amigos, diz que na companhia aberta vai ser vedada a manutenção de mais de uma classe de ações ordinárias, ressalvada a adoção de voto plural. Então, não se admitia na sociedade anônima aberta a divisão das ações ordinárias em classes, só as preferenciais. Ordinárias não podia. Agora pode, na classe, a única ressalva é dividir em relação ao voto plural. Tá? Agora, a gente vai ver, e isso fica muito claro, que a questão do voto plural não pode atingir as companhias que já são abertas. É só aquela que ainda não abriu capital que vai incluir essa possibilidade de voto plural, e aí, quando ela abre o capital e se torna uma companhia aberta, ela já teve, enquanto fechada ainda, a adesão a essas novas regras do voto plural. Então, nas companhias que já são abertas, isso não é possível. E o voto plural, ele é chamado de um supervoto, né? A gente tem um supervoto. Por quê? Porque com essas alterações que são promovidas pela lei, né, 14.195 de 2021, uma ação ordinária com voto plural pode ter peso de até 10 votos. Então, uma empresa que tenha 100% do capital somente com ações ordinárias, ela pode ter um controlador com 9,1%. É uma superação ordinária, né? Então, a lei diz que pode ser até no máximo 10 votos, né? No voto plural, até o máximo de 10. Então, se todas fossem ações ordinárias, por 9,1 você controla hoje a companhia, né? Então, com a super ordinária, você consegue controlar, portanto, porque você teria correspondência de 50,03%, se você tiver, portanto, aí essa porcentagem, né? Então, cuidado com isso. E se for pior, porque eu posso ter até o limite de 50% do capital social, eu posso ter ações preferenciais sem direito a voto. Então, os outros 50% são de ações ordinárias com voto. E aí, se for assim, eu consigo fazer o controle com 4,55%, né? Então, como a lei permite que até metade do capital social seja formado por ações preferenciais sem direito a voto, que está lá no artigo 15, parágrafo 2º, eu poderia ter, então, um controle com 4,55%, né? Então, portanto, o cenário é bem interessante do voto plural. Então, agora, o 110A permite a criação de uma ou mais classes de ações ordinárias com atribuição de voto plural não superior a 10 votos por ação ordinária, tanto na companhia fechada como na companhia aberta, desde que a criação da classe ocorra previamente à abertura do capital, antes dela se tornar uma SA aberta. Após o início da negociação no mercado de capitais, essas hipóteses, né, de voto plural, a gente não pode mudar, depois que abre o capital, a gente não pode mudar mais as características do voto plural, a não ser para reduzir direitos ou vantagens atribuídas a esse voto plural. Não é admitido o voto plural, não vai ser admitido o voto plural para deliberar sobre remuneração dos administradores, para celebração de transações com partes relacionadas. Também, no artigo 284, para comandita por ações, também não se admite na comandita por ações o voto plural, e também nas sociedades de economia mista, também não seria possível, né? Empresa pública ou sociedade de economia mista, o voto plural também não se aplica. Então, com isso, a gente tem que ter esse cuidado. Bom, em razão do tempo, meus amigos, eu vou então encerrar esse primeiro bloco. Próximo bloco, a gente dá sequência com mais assuntos de direito empresarial com vocês aqui no curso sobre direito.